Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, graças a Deus nós temos a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês para a gente conversar a respeito da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, nesse que é o quarto trimestre de 2022, quando a gente tem diante de nós uma lição maravilhosa falando sobre o sublime amor de Deus nas palavras de João, sublime amor de Jesus Cristo nas palavras de João. E nós vamos conversar hoje aqui a respeito da lição de número 5, que tem por título Jesus vai ao encontro de um paralítico. E nós temos o privilégio de dialogar hoje com dois feras. Está aqui o Márcio, que está pastoreando nossa congregação do Jardim Silvia Maria, e tem também aqui o irmão Henrique dos Reis, que é um professor da Escola Bíblica Dominical, um professor do CAPED, serve ao Senhor na nossa congregação do Parque João Ramalho. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Para nós é motivo de alegria estar aqui mais uma vez, participando dessa videoaula. Com certeza vai acrescentar muito aí para os irmãos na preparação da aula, que seja edificante, que seja um conteúdo de muita qualidade, para que o nome do Senhor certamente seja glorificado na vida de cada um de vocês e tenham uma ótima aula em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor. O Senhor continue abençoando vocês poderosamente. Para mim é uma honra grande estar do lado dos irmãos. E realmente a aula vai ser bênção. Creia, estude, se prepare. O Senhor vai falar poderosamente com seus alunos. Queridos, o desejo do nosso coração é que tudo aquilo que a gente comentar aqui, ele possa servir de um subsídio para enriquecer a tua aula e que você seja uma ferramenta nas mãos do Senhor Jesus Cristo, quando você estiver diante da tua sala, diante da tua classe, que Deus ele possa te usar de uma forma poderosa e especial. Conforme dito, a lição que a gente vai conversar hoje é a lição de número 5, fala que Jesus ele vai ao encontro de um paralítico. O texto que embasa a nossa lição desta semana está no Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9, e depois também o versículo 14. Nosso texto-chave foi extraído desse texto, é o versículo de número 9 do capítulo 5, que diz assim: Logo aquele homem ficou são e tomou seu leito e andava. Para refletir, o nosso comentarista, irmão Daniel, ele colocou assim: Jesus sempre chega na hora oportuna, mesmo não havendo ninguém por você, ele virá socorrê-lo. Isso é uma grande verdade que deve ficar gravada no meu e no teu coração, para a gente ter essa convicção aqui, que Jesus ele sempre chega em momento oportuno, e mesmo não havendo ninguém que lute por nós, que nos auxilie, Jesus ele sempre virá em nosso socorro. Só para contextualizar então, a nossa lição ela retrata quando Jesus ele vai a uma festa em Jerusalém, e ele entra por um local diferente, ele entra pela porta das ovelhas, e ali tem um tanque, chamado Tanque de Betesda. Diz o texto bíblico que ali jazia uma grande quantidade de pessoas necessitadas, pessoas enfermas. Eles eram paralíticos, eles eram cegos, mancos, ressecados, e eles estavam ali esperando o movimento das águas, porque segundo diz o texto bíblico ali, de quando em quando, de tempo em tempo, havia o movimento daquelas águas, e a primeira pessoa que tivesse a oportunidade de descer naquelas águas, ele era curado, segundo o texto aqui, de qualquer enfermidade que tivesse. Então não havia uma cura, vamos dizer assim, regulada, não havia uma cura limitada pelo texto bíblico, qualquer enfermidade que a pessoa tivesse. E ali então você conhece o texto, que tinha um moço que era paralítico, que era doente, o texto não especifica paralisia, mas dá a entender que seja, há 38 anos, estava ali também naquela condição, naquela situação, e Jesus chega e vai dialogar com aquele moço. Então, dentro desse contexto aqui, é que a gente vai conversar um pouquinho, e eu já queria abrir aqui espaço para os nossos irmãos que estão com a gente nessa ocasião, nessa oportunidade, para já começar a dar um parecer inicial aí dessa lição, que creio eu vai abençoar muitas pessoas. Verdade, pastor. Nós estamos diante do terceiro milagre de Jesus, né? Aqui, conforme o Evangelho de João, que relata este homem que
O texto bíblico, como o senhor falou, não diz que ele era um paralítico. Não diz, mas deixa mais ou menos nas entrelinhas, né? Dá-nos a entender de que ele era realmente um paralítico pelo final da história, que ele pega a cama dele e sai andando, né? E uma coisa que me chamou a atenção é que Jesus vai ao encontro dele. O texto, o irmão Daniel coloca aqui, que Jesus vai ao encontro desse paralítico. Ele vai até a porta das ovelhas. E interessante, eu estava estudando, vendo aqui Neemias, ele coloca que a entrada de Jerusalém havia nela 12 portas, né? E Jesus se dirigiu à porta das ovelhas. Interessante. Por que Jesus se dirigiu à porta das ovelhas? Qual o propósito, né? Qual o objetivo? Então Jesus, para onde ele vai, ele tem uma finalidade. E já estava no coração do Senhor de realizar essa obra na vida deste homem, né? Que estava ali deitado há 38 anos. E o Senhor chegou até aquele lugar para que de uma maneira maravilhosa operasse na vida daquele homem, né? Então, minhas considerações iniciais aí para a gente dar andamento ao bate-papo. Legal. Um ponto interessante também dentro desse texto é que, além de Jesus ir para a porta das ovelhas, aquela piscina, aquele tanque chamado Betesda, né, ele era um lugar cercado, o que você tinha de ostracismo, o que você tinha de marginalização, você encontrava naquele... Abandono, né? Abandono. Você encontrava naquele lugar. E uma coisa que chama a atenção dentro daquilo que o irmão Daniel colocou, que o irmão citou, é o seguinte: percebam que Jesus, quando ele chega, ele vai direto num homem que está há 38 anos. E o que é interessante de se notar dentro dessa perspectiva do texto é que, imagina, ele entra pela porta das ovelhas, ele entra por uma das entradas, um dos alpendres, ele entra e ele encontra aquele cenário pavoroso. E ele vai no lugar provavelmente o mais afastado de todos. E ele localiza um homem que pelo menos umas 4 décadas via milagres acontecendo. Então, indo nessa direção de que Jesus, ele entra no lugar certo, e ele entra com um propósito definido, ele vai no lugar certo, ele encontrou um camarada de 40 anos lá no canto. Interessante assim, pensando hoje, né, olhando do ponto de vista nosso hoje, 2000 anos depois, quem era Jesus? Que ele poderia entrar por qualquer outro lugar, até para fugir de uma cena tão deplorável, tão deprimente, né? Imagina que o texto diz que o lugar recebeu aquele nome por causa da quantidade de pessoas que ali jaziam, né? Que ali estavam abandonadas, conforme o Henrique colocou aqui. E Jesus poderia muito bem evitar essa entrada, né? Poderia evitar esse caminho. Mas o primeiro tópico da nossa lição, ele já começa dizendo que Jesus entra em todos os lugares. Então não existe limitação. Jesus, ele não tem predileção por lugares de holofotes, de luzes, de festa, de honrarias. Jesus muitas vezes ele até recusou, né? Recusou o louvor. Ele foi aceitar já no final do ministério, quando ele estava entrando em Jerusalém, e as pessoas usando ao filho de Davi, lançavam ali as vestimentas, os ramos e tal. Mas no decorrer do ministério de Jesus, ele se posicionou como aquele que se compadece com as pessoas e vai ao encontro do carente, do necessitado, né? Igualmente, quando nós vamos olhar o original da palavra paralítico, né? Fala de ressequidos, de paralisados, de secos. E Jesus, ele vai ainda hoje ao encontro dessas pessoas. Jesus vai em todos os lugares, né? E quando nós olhamos para essa cena e contextualizamos para os dias de hoje, então a igreja em si, nesse trabalho evangelístico, trabalho de ir atrás das almas, como um representante do evangelho, do reino de Deus, deve entrar com autoridade, com a graça de Deus, sabendo que
Da mesma maneira que este homem estava lá seco, ressequido, deitado em uma cama, o mesmo Jesus é aquele que opera hoje nos nossos dias. E ele faz uso. Naquele tempo ele estava aqui na terra, né? Estava operando, entrou lá, viu o homem e disse para aquele homem levantar. Hoje nós somos seus representantes, que com a autoridade de Deus podemos também ser usados por ele para dizer a esses paralíticos de hoje, né? Para que eles se levantem, para que eles sejam restaurados, para que eles sejam limpos, libertos, né? Em nome de Jesus. Uma pergunta aqui, Henrique, nesse ponto, no primeiro tópico da lição, o professor Daniel ele colocou aqui que talvez quando Jesus estivesse adentrando por aquela porta e aquelas pessoas que o acompanhavam, que Jesus sempre tinha ou poucas ou muitas pessoas o acompanhando, o Daniel colocou aqui, ele conjecturou, né? Alguém pensando assim, será que o mestre se enganou? Que rumo ele está tomando? Onde é que ele quer chegar com esse negócio, com esse caminho? Eu achei interessante esse posicionamento, essa pergunta que o Daniel colocou aqui. Uma coisa interessante, eu estava refletindo, quando eu fiz a leitura desse ponto, eu cheguei também nessa mesma conjectura. E uma coisa que é interessante é o seguinte, né? Que até fiz uma pequena nota, é o seguinte, Jesus em tudo que ele faz, ele é um homem sempre guiado por Deus. Ele é um homem direcionado por Deus. E essa direção de Deus, ela está muito ligada tanto às suas ações, e não somente às suas ações, mas a forma como os eventos são casados para aquilo que ele executa. E uma coisa que é interessante é o seguinte, Jesus nunca se engana, né? Jesus nunca se engana. Ele entrou pela porta certa, ele entrou pelo local do alpendre certo e ele encontrou a pessoa certa. E a gente vê isso ao longo do Evangelho de João. A gente vê Jesus encontrando uma mulher na pior hora do dia, tirando água. E ele vai ao encontro dessa mulher e provavelmente ele é a primeira mulher na qual ele revela quem ele é, a identidade dele, a mulher samaritana. Eu sou o Cristo. Encontra ela na hora certa. Detalhe, uma hora em que só estava ela tirando água. Lembrando que, no mesmo caso desse homem, aquela mulher também sofria uma certa marginalização devido ao conhecimento da sua vida pregressa. Então, ou seja, Jesus ele vai no lugar certo e ele nunca se engana, porque ele sempre tem propósito nas coisas que ele faz. O desígnio dele, dentro do governo de Deus, é perfeito. Sempre é perfeito. E um detalhe interessante é que é o seguinte, o nome Betesda, ele é traduzido aí como Casa da Misericórdia, só que tem um porém. Esse Casa da Misericórdia é uma coisa irônica. Há uma ironia por detrás desse nome Betesda, porque a verdade, e mais uma vez, versículo de número 3, jazia uma grande quantidade, as pessoas abandonavam seus enfermos lá. E em algumas pesquisas que eu dei uma sapeada, os mais favorecidos, os ricos, privilegiavam os seus doentes com seus escravos ali sustentando e amparando eles. E logo na sequência você ia tendo os menos desfavorecidos, praticamente definhando e se dirigindo a uma condição de mendicância. Mais uma vez, Jesus ele vai aonde ninguém menos imagina. Você fez o comentário da mulher samaritana do capítulo 4. Enquanto você estava, antes de você começar a falar, eu já estava procurando aqui, porque o versículo 4 do capítulo 4 tem uma expressão interessantíssima. Era-lhe necessário passar por Samaria. Né? Na verdade, ele poderia ter evitado aquele caminho, mas era necessário, porque ali tinha uma pessoa que precisava dele. E agora aqui, mais uma vez no capítulo 5, ele poderia ter evitado passar por aquela situação, ver aquele ambiente, até porque não foi a primeira vez que Jesus foi a Jerusalém. Em outras ocasiões ele já tinha ido e não tinha se dirigido a esse local, mas agora tinha uma situação específica, uma condição necessária, uma pessoa necessitada, um desvalido, um abandonado, né? Um pária da sociedade que precisava ser alcançado por Jesus. Então essa pergunta aqui que o Daniel colocou na pergunta, será que o mestre se enganou? Não, ele não se enganou, ele estava consciente, ele sabia o que o aguardava, ele sabia
quem estava lá, o que o aguardava e o que ele deveria fazer ali. Então esse primeiro tópico fala aqui que Jesus, ele entra em todos os lugares. E aí, contextualizando, né, Jesus continua entrando em todos os lugares, em todas as casas, em todas as famílias, nos lugares mais improváveis, né? Mais improváveis que a gente possa imaginar. E o texto, Jesus, ele vai lá. E o texto diz, pastor, que Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Então, eu imagino Jesus olhando para aquele homem e vendo o passado dele, a situação que ele se encontrava naquele momento e o futuro dele, no mesmo momento ali, né? Para realizar uma grande obra na vida desse homem. Esse sabendo aqui, eu estava até lendo esse texto aqui, né? E fiquei pensando assim, será que Jesus, ele teve uma revelação do estado pregresso daquele rapaz? Ou Jesus se deteve a dar atenção para quem nunca tinha atenção a ninguém? Porque depois esse rapaz vai reclamar, ele vai falar assim, eu não tenho ninguém por mim, né? Será que Jesus não sentou, vou usar a expressão aqui, será que Jesus não sentou na calçada com ele e falou, peraí, eu vou te ouvir, vou te dar atenção, ninguém te dá atenção, mas eu estou aqui, eu vou te ouvir, né? Porque o texto diz aqui, Jesus sabendo, como é que ele ficou sabendo? Será que foi um momento de revelação? Ou Jesus, ele desceu ao nível daquele rapaz, daquele moço, sentou com ele assim na calçada e falou, vamos conversar um pouquinho? Eu me interesso por você. Eu me compadeço. Eu vou ser honesto, eu prefiro fazer um blend das duas. Eu prefiro fazer uma mistura das duas. Porque, de fato, dando uma lida nesse texto, o irmão Márcio comentou, eu também estava olhando para o mesmo texto. E assim, o sentimento que eu tenho é o seguinte, mais uma vez, Jesus, ele é guiado pelo Espírito Santo para ir lá. E quando ele é guiado para ir lá, eu creio que ele para diante daquele homem e fala, e aí, como é que você está? E aí a coisa vai se desenrolando. E o interessante de nós pensarmos isso é que o texto ganha um significado e uma beleza em comum. Porque você vê um Jesus vindo por uma porta, vindo por um lugar determinado, entrando em outro, indo lá, passando por todo aquele conjunto de pessoas, indo no último estado, no canto, sentando do lado da pessoa e dialogando com ela. Então mostra assim, mostra que realmente não existe restrição e Jesus é um camarada extremamente imprevisível. Aparece, até coloquei aqui, ó, entre lugares incomuns, aparece em horas improváveis, participa de eventos extraordinários, resolve problemas insolúveis e se interessa por pessoas comuns, vulgares, desprezadas e marginalizadas. E aí dentro desse aspecto que você colocou por último, né, que ele se importa com pessoas incomuns, o segundo tópico da lição, Daniel aborda isso daí quando ele diz assim, a dificuldade daqueles que possuíam deficiência à época de Jesus. Né? A cultura era muito influenciada pelo helenismo, né? Pelo grego, e a cultura grega ela desprestigiava por completo qualquer defeito físico, qualquer inconformidade, qualquer situação assim. Os gregos eles rejeitavam mesmo, e a cultura da época era muito influenciada por essa cultura helenística, né? E as pessoas com deficiência elas eram mesmo marginalizadas, tanto que os cegos ficavam a mendigar, o paralítico colocado aqui sem ninguém que o pudesse ajudar, o leproso era escanteado pela sociedade. Então assim, era um ambiente totalmente desfavorável, né? Quem tinha uma deficiência à época, misericórdia. Imagina, né? E a gente observa aí vendo que Jesus usou de compaixão, né? Viu a situação que aquele homem se encontrava, né? Pela sua dificuldade, pela sua deficiência. Por certo, os seus familiares já o haviam abandonado, porque ele ficava observando de cá, né? Esperando o mover das águas ali e esperando o momento dele entrar. Mas quando ele ia, talvez com dificuldade, entrava outro antes dele. E então, 38 anos numa situação dessa, de repente ali não tinha ninguém por ele, né? Esperando um milagre acontecer. Todos o objetivo dele de que algo poderia acontecer, talvez já tivesse sido aí. Imagina o seguinte, né? O texto diz que ele estava há 38 anos nessa condição de paralisia, de deficiência,
não diz que eram os 38 ali naquele local, né? Mas vamos conjecturar que sim, que seja, que não fossem os 38 todos ali, mas vários anos ele esteve ali. Imagina quantas pessoas que ele não viu serem bem-sucedidas e ele vai ficando para trás, né? Ele vai ficando para trás. De repente, até naquela perspectiva, Henrique, assim, vamos imaginar assim, que você e eu, nós estamos aí à margem, à beira do tanque de Betesda, cada um com a sua necessidade. E de repente eu vejo que a água é movimentada, o Henrique entra lá, sai curado. Eu fico assim, puxa vida, o Henrique podia ficar aqui agora para me ajudar, né? E o Henrique recebe a bênção dele e vai embora. Feliz da vida, né? O interessante dessa situação, tanto que o irmão Márcio colocou, quanto que o irmão Paulo colocou, é o seguinte. O versículo 7 ele coloca assim, ó, Senhor, não tenho ninguém. É óbvio que aqui a continuação é aqui. Quando as águas são agitadas, me ponha no tanque. Mas o fato é, não tenho ninguém. Então, ou seja, de fato, a gente não... ele estava 38 anos doente. Não necessariamente, como o pastor Paulo disse, estando ali. Supondo que ele tivesse 38 anos ali. Pessoal, são mais ou menos 4 décadas. 4 décadas. E assim, à medida que você... pense assim, ó, à medida que vem uma pessoa com mais condições, por mais que esteja deficiente, ela vai tomando o espaço daquele que está mais... tomava o espaço daquele que estava mais próximo das águas. Então, de fato, esse homem ele foi ficando relegado a segundo plano, e realmente ele estava no lugar mais afastado. E é interessante que Jesus ele olha para essa condição. E a pergunta que Jesus faz parece que até é retórica, né? E aí? É verdade. Você quer ficar só? Parece que é uma pergunta assim, né? Pô, é claro que você... O que eu estou fazendo aqui, né? Não, pô, que isso, homem? Você acha que eu estou aqui de bobeira? E é impressionante que essa pergunta retórica de Jesus, até nas perguntas que aparentemente elas têm respostas, quando elas são feitas pelo nosso Senhor, ele quer capturar a essência do indivíduo dentro da resposta que ele dá. E a angústia do homem, percebe que é o seguinte, né? O foco do homem não estava necessariamente no Deus que cura, mas na realidade na necessidade de alguém que o levasse a ser curado. E Jesus ele vem e fala, vou te mostrar que a coisa não é bem por aí não. Essa pergunta de Jesus, que é estranha, né, aos nossos olhos, porque quem está num ambiente daquele, com a necessidade daquela, é lógico que ele está ali porque ele quer ser curado. Mas eu estava lendo o Meyer Pirman e ele diz que o objetivo dessa pergunta de Jesus era reacender a esperança daquele homem. Porque assim, como o Henrique disse, ele estava renegado, ele foi ficando à margem, né? Vai passando o tempo e é interessante essa situação. Eu vivi uma experiência de enfermidade na família. A minha sogra ela teve um AVC. E eu já era pastor, e quando minha sogra teve um AVC, na primeira semana que ela teve AVC, ela estava na minha casa, e quase que eu precisava pedir para algumas pessoas não virem, porque era tanta gente querendo ajudar, e um monte de gente. Então vinha a pessoa que vinha lavar roupa, tinha gente que vinha limpar a casa, tinha gente que vinha fazer comida. A minha casa ficou assim, hiperlotada, de gente querendo ajudar, né? Os irmãos ali do Parque João Ramalho e tal. Mas todo mundo tem as suas atividades. Então o tempo foi passando e a condição dela permaneceu a mesma. Então as pessoas vão cuidando dos seus afazeres, cada um tem as suas necessidades, os seus compromissos. E depois de algum tempo, já quase não vinha ninguém para auxiliar. Sua família. Né? Porque assim, todo mundo tem as suas atividades. Né? E aí eu faço um paralelo com essa história aqui, que quem sabe no começo que aquele moço ia lá, gente incentivando ele, não, vamos lá, porque a água vai ser agitada, você vai entrar tal, e vai chegar a sua vez, e o tempo foi passando e nada acontecendo, ele foi ficando marginalizado, escanteado, e agora Jesus chega lá, e quando ele faz essa pergunta, quer ficação, parece ser até, como o Henrique disse, uma pergunta retórica, né? Mas não, segundo o Pirme, Jesus estava querendo reacender a esperança daquele moço, porque assim, ninguém mais se importa comigo. Veja que a resposta dele não foi nem sim ou não, né? Foi, Senhor, como se ele quisesse dizer, até quero, mas não tem ninguém, né? Querer eu até quero, né? Mas então Jesus fez essa pergunta com um objetivo, reacender algo que estava morto lá dentro.
Pergunta óbvia, evidentemente, como o Daniel colocou aqui, mas uma pergunta importante. E o Pirma ele coloca mais situações, mas eu coloquei 3 das que ele coloca aqui: reacender a esperança, despertar a fé, e ele coloca aqui também testar a sinceridade do desejo. O Pirma ele coloca a seguinte condição assim: será que ele queria voltar à normalidade da vida, que também traz responsabilidades? Ou ele estava acostumado com aquela vida de dependência? E é algo para se pensar, porque a gente traz para a questão espiritual hoje, Henrique e Márcio, será que os enfermos espirituais, eles querem ser curados para ter uma vida espiritual normal, com as responsabilidades, com os ônus e bônus que demanda essa normalidade na vida? Ou porque a gente observa na igreja, contextualizando aqui esse texto, nós temos muitas pessoas que precisam de reacender esperança, né? Nós temos muita gente vivendo marginalizadas espiritualmente, assim: se tiver culto eu vou, se eu não for também não vai me fazer falta, se Deus falar comigo, falou, se eu não ouvir a voz de Deus também, quem sabe no próximo domingo ele fala. Então assim, essa pergunta: ô crente, você quer ficar curado, você quer ficar são? A gente pode trazer isso aí também. Uma coisa interessante que eu percebi aqui é que Jesus abriu o diálogo, né? Perfeito. Jesus abriu o diálogo. Então, quando Jesus abre o diálogo, ele dá a oportunidade da pessoa trazer a sua necessidade, sua causa, sua Abrir o dor. coração. Abrir o coração. E ele vem com o bálsamo, né? Então, eu vejo perfeitamente o que aconteceu aqui. Jesus cutucou ele e falou assim: ô filho, fala aí, qual que é a tua necessidade, né? Igual ele falou pro cego lá. Fala aí, o que você tem? Ele falou: Senhor, não tenho homem algum, mas, né? Mas, colocou um mas. E aí quando ele faz isso, ele abre o coração e Jesus imediatamente entra com a palavra de bênção na vida dele, né? E muitas vezes, a igreja, nós vamos fazer uma visita para alguém e nós chegamos lá e começamos a falar e falamos um monte de coisa. E muitas vezes nós não chegamos no objetivo do que Deus quer fazer, porque a gente não ouve as pessoas dentro da necessidade dela. Imaginamos que ela está necessitando daquilo, mas quando na verdade nós abrimos o diálogo e deixamos a pessoa falar, se expressar, aí a palavra de Deus ela entra como um bálsamo para sarar essas feridas. Uma coisa que eu acho interessante ainda nessa questão, tanto como o pastor Paulo colocou, o irmão Márcio também colocou, é o seguinte: essa tomada de iniciativa, a gente vê Deus sempre fazendo isso ao longo da história bíblica. O maior exemplo é o exemplo de salvação, é Deus tomando a iniciativa de atuar ou de tomar o contato com o homem. Mas eu me lembro de 3 casos específicos aqui que são interessantes dessa iniciativa. E uma coisa que eu costumo falar muito lá em casa, eu costumo dizer para minha esposa é o seguinte: a gente precisa discernir o tempo da visitação de Deus nas nossas vidas. Que constantemente esse queres ficar são, essa pergunta ela é realizada, ela ecoa nos nossos ouvidos e de formas distintas e de formas similares. Uhum. Por exemplo, houve uma iniciativa de Deus na vida de Salomão. E aí, o que você quer? Sua situação é difícil, né? Sei que você assumiu um grande reino. O que você quer? O queres ficar são do Salomão era uma necessidade de sabedoria. No caso, por exemplo, quando a gente olha o caso do Abacuque. Abacuque, ele vê a repreensão de Deus vindo com o exército babilônio. Ele fala: meu Deus, o Senhor vai punir a gente com um povo que é pior que nós. Pior que nós. E aí ele começa a reclamar e Deus fala: peraí, agora eu vou te falar. Você está achando que eu não estou vendo, mas eu controlo a história, eu governo. Eu estou vendo que o problema deles é esse, eu vou responder. E Deus abre esse espaço. O outro camarada que Deus abre espaço e Deus dá iniciativa para falar, o caso do Jonas. Poxa vida, cresceu a pequena planta cobrindo lá a careca dele. Ele não era que nem eu, mas estava pior que eu. E num dado momento ele se indigna. E Deus pega: peraí, é razoável a sua indignação?
Então, ou seja, há sempre uma visitação de Deus. E esse texto mostra que ele sempre toma iniciativa. Por mais que você pense que você está desamparado, que você está relegado, marginalizado, será que ele não tem te visitado? De repente, aquela passagem eis que estou à porta e bato, e ele está te falando, ele está te movimentando, ele está te incomodando, e de repente você já não quer assumir a responsabilidade de ouvi-lo? É uma coisa interessante aí, ouvindo vocês dois, é assim, a iniciativa da parte de Deus em buscar o necessitado, em buscar o perdido. E assim, Deus ele não vem de uma forma imperativa, agindo como ele poderia agir, né? Sim, verdade. Mas ele dá voz, ele permite, como disse o Márcio aqui, a pessoa abrir o coração e externar, expor, né? Como Jesus fez com esse moço aqui, deu voz a ele, permitiu que ele abrisse o coração e colocasse ali os rancores. Puxa vida, cadê meus amigos, cadê as pessoas queridas, cadê meus parentes, cadê todo mundo, né? E Jesus então permitiu, deu voz a ele, e é maravilhoso esse amor de Deus para com a gente, para com a humanidade, em que Deus ele não nos trata segundo a nossa debilidade, né? Ele nos eleva, como Paulo diz, e nos coloca nas regiões celestiais, né? Ele nos faz assentar nas regiões, ele nos tira do lugar comum e nos faz importante aos olhos dele, ainda que nós sejamos nada, né? Ele nos faz importantes, dando voz e permitindo-nos falar como o salmista, né? O Senhor é meu. Ele é o meu pastor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Então Jesus, ele vai ao encontro do moço, faz uma pergunta que talvez nenhum de nós fizesse, mas ele puxando, na realidade, as entranhas daquele moço, né, trazendo para fora é bom, né? Aquilo que o amargurava, aquilo que o incomodava, que o angustiava, e talvez aquela desesperança, né? Ele estava na expectativa de que um anjo, segundo o texto, um anjo descesse, movimentasse a água e que alguém o ajudasse. Olha as três expectativas do moço. Ele dependia de um anjo, ele dependia do movimento das águas e ele dependia de alguém que o ajudasse. E de repente chega Jesus, maior do que o anjo, maior do que a água, melhor do que qualquer amigo. Sendo ele a própria água da vida, inclusive. Sendo ele a água da vida, né? Então chega quem resolve as três expectativas daquele moço. Ele esperava pelo anjo, ele esperava pela água, ele esperava por um homem. Jesus, ele é maior do que todos os três nos quais ele aguardava, e quando aquele moço expõe o coração, o texto, claro que é uma síntese, né, do que aconteceu ali, não foram só esses 10, 15 versículos aqui que aconteceram ali, não sei que tempo que demandou aquele encontro de Jesus com aquele moço, mas Jesus teve a oportunidade de se revelar para ele, de se abrir para ele. Se ele deu a oportunidade do moço se abrir, né, se escancarar para Jesus, Jesus também se revelou para ele, né? E ele dizer para Jesus, né, ó, a minha condição é essa aqui, eu não posso fazer mais nada. E quando o homem está na condição, dizendo para Jesus, é claro, de que ele não pode fazer nada, ele está um forte candidato a receber um milagre da parte de Deus. Verdade. Né? Aleluia. Diferente das pessoas nos dias que nós estamos vivendo, que confiam na força do seu braço, no seu intelecto, na sua capacidade que acham que tem, e querem resolver as coisas à medida que elas imaginam que devem ser resolvidas, e não vão buscar a solução em Jesus. E aí deixam de viver o milagre de Deus, né? Diferentemente desse homem que se abriu e disse para Jesus, ó, não posso fazer mais nada, minha situação é essa, e aí ele foi o candidato do momento para Jesus operar o milagre. Uma coisa interessante ainda nessa questão de revelação que vocês colocaram é o seguinte, fazendo menção ainda do significado de Betesda, que é a casa da misericórdia, Jesus revelou a misericórdia de Deus. Tanto que o seguinte, você percebe que é imediato. O que você quer? Não tem ninguém. Faz o seguinte, levanta e anda. Vamos parar de conversa e recebe o que você precisa receber. E uma coisa que ainda retomando um pouco aquela ideia de que
era um tanque da qual os desvalidos estavam e mais próximo das águas estavam os mais capacitados, os melhores condições, aqueles que, talvez provenientes de uma família mais rica, tinham servos e escravos que pudessem auxiliá-lo, você percebe que Jesus, ele revela o verdadeiro sentido de misericórdia. E detalhe, ele não olha efetivamente ele não faz uma acepção de pessoas, ele não faz distinção. Quando ele chega para se revelar, ele se revela de fato, ele se mostra de fato, ele se derrama de fato. Da mesma forma que o homem se derramou, Jesus ele se derrama numa ordem simples e direta: levanta, toma teu leito e anda. E detalhe, né? Retomo ainda pega emprestado que o pastor Paulo disse, né? Não adianta, meu. Jesus pode vir e dar o que você precisa, mas você precisa tomar uma responsabilidade. Você precisa tomar teu leito, enrolar ele bonitinho e caminhar. E aí a grande revelação de Jesus aqui, na realidade, é evidente que o milagre sendo realizado, mas a grande manifestação ou revelação de Deus aqui é o poder da palavra de Jesus, né? É o poder da palavra, porque Jesus não fez não fez ali muito movimento, ele disse uma palavra. Quando o moço respondeu para Jesus: eu não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim, Jesus olha para ele e fala assim: levanta, pega a tua cama e anda. E o texto aqui na minha versão diz assim: logo aquele homem ficou são. Em outras versões vai dizer assim: imediatamente. Imediatamente. Né? Imediatamente. Né? Aqui na minha versão, eu estou com a revista corrigida, diz assim: logo aquele homem ficou são. Em outra, na NVI, se eu não me engano, diz assim: imediatamente aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Aí, uma coisa interessante, o milagre aconteceu, aquele moço está salvo, está curado, está abençoado, pega a caminha dele, enrola, bota debaixo do braço e vai. Aí o irmão João, ele coloca uma observação no texto: e aquele dia era sábado. O moço saiu de um problema e arrumou outro. Ele saiu de um problema e arrumou outro problema, porque era sábado. E ele não poderia, segundo a lei, ele não poderia naquele dia. Né? Na verdade, não é nem segundo a lei, segundo a interpretação que os judeus faziam da lei, ele não podia, naquele dia, carregar a sua cama. E aí, eu fico doente ou eu obedeço Jesus e carrego a minha cama? Que dureza, que dureza. Acho que é melhor obedecer Jesus e carregar a cama. É melhor obedecer. Não, mas aí a gente vai para o texto, aí no verso seguinte, verso de número 10. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito carregar a cama. Então, já foi repreendido ali quando viram aquele homem carregando a cama. Aí ele responde: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Irmãos, imagina uma coisa, dentro desse contexto aqui. O camarada está carregando a cama, alguém chega para ele: você não pode fazer isso. Não, eu era doente e fui curado, e aquele que me curou mandou a carregar a cama. Eles não perguntaram de que ele foi curado, como é que ele foi. Não, quem foi que mandou você carregar a cama? Você não pode carregar a cama. Eles não se interessaram pela pessoa, eles se interessaram pela legalidade. Eles se interessaram pela regra. Eles não estavam interessados no benefício na pessoa, que tinha sido feito. Na pessoa não. A pessoa pouco importava para ele desde que ela cumprisse regras. Irmãos, a regra não leva ninguém para o céu. O paralítico estava de pé ali diante deles, né? Mas não foi o interesse deles. Eles perguntaram: quem foi que te disse isso? Quem é esse cara? Eu estava repassando aqui o texto de João lá na frente, quando Jesus cura o cego de nascença. E aí, o que você pode dizer desse homem que te... Quem que pecou? Que te curou? Porque é o seguinte, vamos lá. Dá glória a Deus, pô. Porque esse homem ele é um pecador. Você sabe que ele é um pecador. Ele fala: uma coisa eu sei. Você é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego, agora eu vejo. Então, ele me visitou. Então é o seguinte: o homem que me disse: pega a tua cama... eu estou observando... Agora duas coisas interessantes. Você pegou o texto do capítulo 9, né? Do capítulo 9. Do cego de nascença. O cego de nascença sabia quem era Jesus, porque ele falou que foi Jesus que curou ele. Né? Ele sabia quem era Jesus.
Porque depois fala, não, mas esse homem é pecador. Os principais lá falam, não, esse homem é pecador. O paralítico aqui do capítulo 5 não sabia quem era Jesus. Porque quando os principais ali, os judeus, falaram para ele, quem foi? Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que foi curado falou, não sei quem é. Eu não sei quem é, eu sei que eu estava lá. Eu estava lá, 38 anos doente, estava lá largado, abandonado, sentenciado. Chegou alguém lá, deu uma palavra de poder, uma palavra de autoridade, e eu estou aqui. Eu estava deitado 38 anos, agora estou aqui carregando a minha cama. Você prefere eu carregando a minha cama ou deitado numa cama há 38 anos? É interessante esse negócio. E detalhe que eu me recordo, quando a gente estudou parábolas, eu auxiliei na sala dos jovens, a lição que o nosso irmão Vitor ele fez no início do ano. Eu me recordo que um dos comentários que o MacArthur faz foi o seguinte, que uma das coisas que fez Jesus intensificar o seu ministério de pregação por parábolas foi a blasfêmia dos judeus, muito em decorrência do que ele fazia no sábado. Ele deixava o pessoal louco. Era um homem da mão ressequida no meio lá. E aí, pessoal, o que vocês acham? Você tá com um boi aí, ele cai no meio do buraco. E aí? Vai deixar ele morrer lá? Deixa ele morrer lá? E aí, o que vocês acham? Aí o texto, Jesus olha, profunda tristeza no coração, e diz, vem pra frente aqui, ó. Estende a mão aí. Então, ou seja, de fato, Jesus, ele acaba tocando nos pontos mais sensíveis da religiosidade. E essa cura no sábado, ele faz isso. Fala assim, ó, ele toca nesse ponto. Não adianta você ter uma tradição que encurrala, que aprisiona pessoas. A essência de relacionamento com Deus é vida, é liberdade. Observe bem, é liberdade dentro dos limites do Espírito de Deus. Né? Claro. Com responsabilidade. Com responsabilidade. E quantos impedimentos não têm sido colocados hoje? Né? A operação do Espírito Santo. Impedimentos individualmente falando mesmo. Eu sei que o caminho é esse. Eu sei que o caminho do milagre é a oração, é o caminho da oração. Eu sei que é bom, mas eu não faço questão de entrar por esse caminho. Então eu estou colocando um impedimento. Né? Às vezes eu digo, Jesus salva almas, mas eu não vou atrás das almas para pregar o evangelho para elas, para dizer para elas que Jesus salva, e eu fico aqui dizendo Jesus salva almas. Então eu preciso tomar a minha iniciativa. Aquele homem, após ele receber o milagre, ele tomou a iniciativa dele, ele pegou a caminha dele ali, aí saiu andando. Interessante, mas assim, dentro desse texto aqui, você falou assim que eu oro para Jesus salvar almas e não vou atrás das almas. Dentro desse texto aqui está pior do que essa situação que você colocou. Porque assim, além de não ir atrás, quando Jesus vai e faz, eu ainda quero atrapalhar. Ainda quero atrapalhar. Veja bem, será que tem alguém no nosso meio, tomara que não, que além de não ir atrás, ainda é impedimento para quem Jesus alcança, para quem Jesus traz, porque os moços aqui, eles não iam no tanque de Betesda, eles não iam lá para visitar os enfermos, e quando Jesus foi e fez o milagre, que o moço sai curado, eles ainda são pedra de tropeço. Quem foi que fez? Quem foi que te deu essa ordem? Quem que te mandou? E o moço não sabia. Aí Jesus vai ao encontro dele de novo. Perfeito. Jesus encontra com ele, o texto diz que Jesus encontrou no templo. Versículo 14. Versículo de número 14. Diz, depois Jesus encontrou no templo e disse, você está ação. Diferente do capítulo 9, outra diferença, duas diferenças aqui, né? No capítulo 5 ele não sabia quem era Jesus, no capítulo 9 o cego sabia, está lá no versículo 11, né? Quando perguntaram para ele assim, diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu no versículo 11. Ele respondeu, disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então, do capítulo 9, sabia quem tinha curado ele. No capítulo 5, não sabia. Agora, no capítulo 9, a impressão das pessoas que perguntaram, Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foram seus pais para que ele nascesse assim? Jesus falou, não, nenhum nem outro pecou. Nenhum nem outro pecou, mas nasceu assim e essas coisas para Deus ser glorificado. Né? Aqui no capítulo 5, quando Jesus encontra com ele, a impressão que dá, não estou afirmando, tá? Certo. Mas a impressão que dá é que ele tinha problema com o pecado, porque Jesus falou assim, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior.
Então a impressão que dá, né, vamos deixar claro aqui para não dizer que nós estamos afirmando, porque o texto não afirma, né? Mas a impressão que dá é que o problema desse moço era resultado, era consequência. E ainda vou dizer que que o problema dele é com a língua, viu? Porque no versículo 15 ele vai entregar Jesus lá. Tá, só uma suposição, tá? E entre outras coisas, eu vejo ele também colocando a culpa nas pessoas, né? Sim, ele quis tirar o corpo fora, né? Quis tirar o corpo fora. Eu estou carregando, mas não é culpa minha, né? Não é culpa minha, né? Antes de receber a cura, ele disse para Jesus, ele falou, Senhor, ó, eu não tenho ninguém que pegue aqui, me ajude, a entrar lá no tanque lá. E quando foi questionado, depois de receber o milagre, ele ainda tirou o corpo fora. Falou, não, você recebeu o milagre, glorifique o nome do Senhor. Né? Apesar dos outros estarem querendo ali atrapalhar o milagre que Jesus realizou. Né? Então, meus amados, é complicado o negócio. Viu? E aí no versículo de número 15, que acho que finaliza aqui, né, o nosso texto, nossa leitura bíblica, é o 14 na realidade, no versículo 15, aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E aí, meus irmãos, Jesus curou aquele moço, 38 anos, enfermo, doente. O moço vai e fala de Jesus. Agora ele foi evangelizar, né? Falou, foi Jesus que me abençoou, foi Jesus que me curou. Qual deveria ser o papel dos judeus? Graças a Deus. Como diz no capítulo 7 de Lucas, né? Quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Aqui eles vão atrás de Jesus, eles começam a perseguir Jesus e procuravam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no dia de sábado. Irmãos, quando eu vejo essas coisas assim, eu fico pensando naqueles religiosos que eles valorizavam muito mais a religiosidade, a regra, do que a própria pessoa. E é interessante o nível, Henrique, que eles colocavam o ser humano. Veja que quando Jesus foi libertar aquele moço gadareno, daquelas legiões de demônios que ele tinha, que os demônios pediram para se apoderarem dos porcos. Aquele moço vivia numa situação lastimável. Quando ele foi liberto, ainda que aqueles porcos se precipitaram, mas um ser humano foi liberto, os homens pediram para que Jesus se tirasse da cidade deles, porque eles perderam os porcos. Eles não olharam para o ser humano liberto. Agora esses moços aqui, esses judeus, eles não olham para um moço que 38 anos estava doente e foi curado. Eles olham para uma regra. Eles olham para um sábado que foi, na interpretação deles, que foi corrompido, foi, sei lá, desautorizado. Eles deixaram de lá, não importa o ser humano. Irmãos, é tempo de nós, como igreja, olhar para isso aqui e falar, meu Deus, o que é que eu estou priorizando? O que é que eu estou valorizando um ser humano? Estou valorizando uma pessoa? Estou olhando com misericórdia para as pessoas? Ou eu sou um cumpridor de regras? Uma coisa interessante dentro dessa ideia, quando eu estava repassando a lição, uma coisa que me veio na cabeça foi o seguinte, né? Realmente é muito mais fácil quando você se prende a regras. É muito mais fácil. É muito mais fácil quando você... Mais cômodo na realidade, né? E assim, é muito fácil quando você tem tudo de forma muito quadrada, muito controlada. O difícil é você lidar com o caos. O difícil é você entrar no tanque de Betesda com aquele monte de gente desvalida. Esse é o difícil. O difícil é muito cômodo realmente, e aí falando um pouquinho sobre transmissão da mensagem, é muito cômodo você ir para a igreja todos os domingos ou os dias de cultos respectivos, mas mais difícil é você realmente se engajar num trabalho social dentro da igreja. Poxa vida, a gente tem a campanha do amor. A gente tem pessoas que estão... os diáconos, no culto posterior à ceia, eles precisam de ajuda para ministrar a seus desvalidos, aqueles que estão numa situação complicada dentro da igreja. A gente tem cenários, a gente tem excelentes nichos de desenvolvimento dentro do corpo de Cristo. O serviço de Libras, que em outros ministérios já está bem avançado, a gente ainda está
ainda é embrionário a ideia dentro do nosso ministério. Então, ou seja, é muito cômodo trabalhar trabalhar quando tudo está controlado, quando tudo é muito fácil de ser lidado. Agora, quando você é obrigado a sair da sua zona de conforto e você realmente vestir Marcos 16:15, Mateus 28, 19 e 20, e você ir para ver o Senhor agindo, a coisa muda de figura. Sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto, sair das nossas prisões sabáticas, né? Então a gente tem amarras sabáticas. Ora, são amarras sabáticas que nos prendem a estrutura, nos prende ao cargo que nós... Tem gente que gosta muito do cargo que está, tem gente que gosta muito da congregação que está, mas, irmão, o Senhor te batizou com o Espírito Santo, o Senhor te deu dons espirituais, o Senhor te capacitou com uma infinidade de coisas, como o pastor Paulo disse lá, citando Efésios 2, te colocou em regiões celestiais assentado com Cristo. Bicho, regaça a manga e vai. Aonde você está é um campo de trabalho, onde você está tem um ser humano, aonde você está tem um paralítico de 38 anos lá precisando de Jesus. É fatal. Existe alguém. E detalhe, eu nunca me esqueço, aproveitando assim uma pequena brecha, vou contar uma coisa muito rápida. Eu nunca me esqueço de uma vez que, fui pegar o café e tinha um rapaz da limpeza, terminando de limpar terminando de fazer o seu trabalho, tá onde eu trabalho, e nisso que eu peguei o café, eu o cumprimentei com bom dia. Ele recebeu um impacto com esse cumprimento de bom dia. E depois que eu cumprimentei ele com bom dia, a primeira coisa que eu falei para ele é o seguinte, hoje é um excelente dia quando o Senhor está tomando conta da nossa vida. Ele falou, poxa vida, mas sério? Eu falei, sério. Ele falou, poxa vida, você assim, falando, você transmite uma confiança. Eu falei, é verdade, porque essa confiança não vem de mim, vem daquele para quem eu sirvo. E ele é Senhor e Salvador da minha vida. E detalhe, pessoal, era um rapaz desviado, era um rapaz que havia se entregue à prática do homossexualismo. E na hora que eu comecei a falar com ele, ele falou, ele começa a sentir o poder de Deus. E detalhe, uma coisa que eu finalizo aquela tomada de café com a seguinte coisa, posso orar por você? Aí ele falou assim, mas como assim orar? Eu falei, orar. Eu senti de orar por você, você gostaria de uma oração? Ele falou assim, não, quero, mas aonde? Eu falei assim, aqui agora. Aí esse aqui agora, pessoal, isso é do bom pentecostal, viu? É aqui agora. Aqui agora. Aí ele falou assim, sério? Eu falei, sério. Mas, poxa vida, você, na posição que você tem aqui agora, eu falei, aqui agora. Se Jesus precisa te visitar, é aqui e agora. E ali, enquanto eu orava, o Senhor falou com ele, derramou sobre ele sua misericórdia. Ele sentiu-se tocado. Ele falou assim, olha, ele terminou daquele processo dizendo assim para mim, olha, eu creio que, eu nunca tinha passado por isso, experimentado isso na minha vida. É a primeira vez. Realmente Deus me ama. Eu falei, não somente te ama, mas Ele quer atrair você para Ele. Então, aonde você está? Tem um paralítico lá, tem alguém no tanque de Betesda, tem um cego de nascença, tem uma mulher samaritana te aguardando. Deixa Deus te usar. A gente poderia até dizer, Henrique, que esse mundo que a gente vive é um tanque de Betesda. É um tanque de Betesda. É verdade. E a gente precisa estar imbuído dessa responsabilidade de olhar com esse olhar de misericórdia, né? Para estas pessoas. E a gente aprende aqui nessa lição que Jesus realmente vai ao encontro do paralítico. Ali em Betesda, ele foi fisicamente, pessoalmente. Hoje ele vai por meu intermédio, por seu intermédio, professor, por intermédio dos seus alunos. Jesus continua visitando Betesda. Aleluia. Só precisa que a autoridade da palavra dele esteja na minha boca e na tua, porque a palavra dele continua tendo a mesma eficácia, tendo o mesmo poder, tendo a mesma eficiência. E a gente chega aqui ao final desse bate-papo, desse comentário que, se não foi para você, professor, para nós aqui foi muito edificante. Eu me sinto muito edificado aqui em poder conversar sobre esse texto maravilhoso, sobre essa lição maravilhosa. E creio que sim, para você também tem sido muito enriquecedor e que você possa se utilizar desse bate-papo nosso aqui para preparar a tua aula. Eu vou pedir aos meus companheiros aqui para fazer as considerações finais e a gente vai finalizar esse bate-papo. E o que eu quero dizer para finalizar é que o irmão Daniel colocou aqui para refletir
que Jesus sempre chega na hora oportuna. E a hora oportuna de Jesus na minha vida, na sua vida, na vida daquele a quem Deus vai te usar, o Senhor vai te usar, é agora, é hoje, né? Não deixe para amanhã. O que Jesus tem para fazer através de você, Ele vai fazer hoje, porque, como disse o pastor Paulo, nós estamos aqui conjecturando na beira do tanque de Betesda. Várias pessoas necessitam de ouvir Jesus como uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, de cura para a sua vida, para a sua alma. Então não perca a oportunidade. Diante da sua sala, fale com autoridade, fale que Jesus faz, do mesmo modo que Ele fez com esse paralítico, Ele faz nos dias de hoje. O que nos resta é nos colocar à disposição do nosso Senhor, né? Para que Ele venha realizar isso que Ele fez e ainda muito mais, porque Ele disse, né, que através de nós coisas ainda maiores seriam realizadas. Amém? Então eu agradeço a oportunidade. Para mim é sempre um prazer estar aqui cooperando com esse trabalho maravilhoso, em nome de Jesus. No meu caso, eu gostaria de comentar a pergunta retórica de Jesus e só lembrá-los, né? Queres ficar são? E detalhe, eu me recordo da palavra de Paulo em 2 Coríntios 6,2, porque ele diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Então, discirna o tempo da visitação do Senhor na sua vida. E seja um canal de bênção, de visitação do Senhor na vida de outras pessoas. Deus continue abençoando vocês poderosamente. Meus irmãos, a gente finaliza aqui então esse bate-papo. Lembrando que nesse texto a gente aprendeu que Jesus ele é a consolação num vale de lágrimas. Jesus ele tem a palavra ou a voz que transforma, apesar da limitação do anjo, da limitação das águas, da limitação dos homens. Jesus ele é a voz que transforma. E esse texto também, para nós, é uma chamada à benevolência, que nós possamos olhar para o desvalido, que nós possamos olhar para o necessitado e sermos uma ferramenta nas mãos do Senhor para auxiliar aquele que não consegue descer até as águas. Que Deus ele continue nos abençoando, que esta aula possa ser enriquecedora para você. E nós vamos finalizar com oração. Eu vou pedir ao pastor Márcio para fazer essa oração. Bendito Deus e eterno Pai, quero te agradecer pelo grande privilégio que o Senhor nos concedeu, ó Pai, de nós estarmos aqui reunidos em nome do Senhor. Obrigado, Deus, pela conversa, pelo diálogo que aqui fizemos, Senhor, sobre este texto das Escrituras Sagradas. Sim, Pai, traga-nos luz e que a graça do Senhor seja com a vida de cada professor, Pai, usando a vida de cada um deles, diante de cada classe, sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado em cada lugar. Aleluia, e para cada pessoa que os teus filhos forem tocados para falar do teu amor. Sê conosco, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua classe, em nome de Jesus. Amém.